Tertúlia. Olá, muito boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 5 de março de 2021, uma sexta-feira, e nosso verbete é de número 5.509, com 5 páginas, 42 logias e 6 marcas. O autor do verbete, nosso verbetógrafo veteraníssimo, professor Marcelo Cover. Professor Marcelo, que ele é graduado em Engenharia Civil, ele é mestre em Construção Civil, natural de Limeira, de São Paulo. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 2015 e beneficista também desde 2015. E o tema do verbete, quanto pensênico, da especialidade Evocaciologia. O quanto pensênico é a quantidade hipotética de pensamentos, sentimentos e energias despendida e direcionada pela consim ou grupo de consins, homens ou mulheres, sobre determinado alvo, objetivo, situação, realidade ou ideia, em caráter pontual ou duradouro, resultando na força, potência e qualidade das evocações, assimilações, interações e efeitos. O holopensene pessoal da paramatemáticologia. A rentabilização do patrimônio autopensênico. A convergência de grupos pensênicos viabilizando projetos evolutivos. Na contramão do holopensene planetário médio. A grupo-pensenidade, o vigor dos elos interconscienciais desencadeados no processo pensênico, o acúmulo de autopensênios afins, favorecendo a ocorrência de oportunas sincronicidades direcionadoras da serendipia tarística, a grandeza construtiva e neoideativa dos megapensênios trivocabulários, o rigor das neoassinaturas pensênicas do agente grafotarístico fluxo, o fator PEN dos autopensênios em crescente prevalência no micro-universo consciencial. Da fatologia, a visão métrica, a automatematicidade, o senso de causa e efeito, a ordem de grandeza e proporção, a autorresponsabilidade evolutiva, a neocientificidade, a gestão do espaço mental, a disciplina ideativa. Da parapatologia, nós destacamos as parapesquisas pessoais, corroborando em alto nível as realidades quantitativas e qualitativas dos pensamentos, sentimentos e energias, a potencialização das energias conscienciais pela vontade, o fluxo cósmico, impondo recomposições interconscienciais com exatidão cosmoética. Bom, na divisão da argumentologia, o professor Marcelo já começa trazendo, né, por exemplo, no item pronêmica, ele classifica o quanto pensênico em 2 tipos, sob o ponto de vista da acumulação e sob o ponto de vista da pontualidade, podemos assim dizer, né? E na sequência, no item taxologia, ele apresenta 40 tipos de pensênios e os respectivos questionamentos que nos ajudariam, dentro de uma análise metapensênica, né, avaliar o quanto pensênico na nossa cotidianidade. Dos 15 verbetes relacionados, nós destacamos a agenda da autopensenização, automatematicidade pró-evolutiva, dosagem, megafoco autopensênico, mito da inocuidade pensênica. Refletir sobre o processo do quanto pensênico pode incrementar o senso de autorresponsabilidade multidimensional da consciência, como a condições ortopensênicas mais diferentes. Você reconhece a força pontual e acumulativa dos autopensênicos? Utiliza tal para-realidade a favor da exassencialidade pessoal e pessoal? A equipe de mega-analistas da Anthroposapiens, que é constituída pelos voluntários Carlos Marcucci, Cláudio Monteiro, João Melo, Leonardo Rodrigues, Nina Rossmann Freud e Rita Richards, a equipe destacou no verbete pensamento, potência, qualidade, intensidade, autodiscernimento,
rentabilização, vigor, magnitude, autossustentação, autovigilância, dosagem, autorresponsabilidade, ortocentralidade, vontade, intenção, afinidade, disciplina, metapensenidade, priorologia e vocaciologia. Então, nós damos as boas-vindas ao professor Marcelo, aqui na nossa pesquisa virtual. Nós também damos as boas-vindas aos debatedores, professora Isabel Conceição e professor Oswaldo Vernet. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Marcelo, parabéns por mais uma gestação, né? Verbetográfica. E a gente, então, já passa a palavra para você nos explicar, né, qual foi a motivação desse verbete e depois, oportunamente, também gostaria de saber como que você fez essa sua taxologia, essa rica taxologia dos 40 verbetes que você apresenta na divisão argumentologia. Boa tarde, professora Cristina, né? Muito bom tê-la na mediação novamente. Boa tarde aí aos debatedores, amigos, né? Oswaldo, a professora Isabel, a Doroteia, aqui junto na sala, né? A Elizabeth, sempre presente, né? Ali nos bastidores, e o pessoal também na transmissão. Bom, na verdade esse tema, né, o conto pensênico, ele já estava na minha lista de temas para escrever um verbete fazia algum tempo já. O termo quantum, né, ele aparece na enciclopédia em vários verbetes. Eu até levantei hoje, eu já tinha usado essa palavra quantum, nesse sentido mesmo, né, em 6 verbetes, e no último eu usei a expressão quantum pensênico. Né, que é até uma técnica que eu faço, né, sempre que eu tenho um verbete já quase saindo, no verbete anterior eu costumo trazer a expressão no próximo verbete, de uma forma de dar uma continuidade, né, em alguma área específica da pesquisa. Mas eu acho que talvez pelo fato de ter uma linha de raciocínio, vamos dizer assim, um pouco matematizada, a questão de buscar precisão, né, de observar como a matemática se comporta dentro do possível, né, transpassando ela para a Conscienciologia, eu acho que a questão da quantidade ela sempre esteve presente na minha visão de mundo. E é algo que nós lidamos o tempo todo, a questão da quantidade de pensênios que nós colocamos, né, que nós direcionamos para os nossos objetivos, alvos, ideias. É uma realidade que talvez seja complexa nos bastidores, né, como isso acontece, mas quanto aos efeitos, o tempo todo nós lidamos com isso. Né? Se a gente coloca muita potência, muita força dentro de um objetivo, né, direcionamos nossos pensênios com muito vigor, os resultados aparecem. Se é uma coisa que a gente perde a força no meio do caminho, abandona, ou deixa ali meia força, a coisa se esvai, o resultado não é tão forte. Então eu vejo que nós lidamos, né, conscientemente ou não, com essa realidade da quantidade de pensênios, né, do quanto pensênico, o tempo todo. Na definição eu coloco a quantidade hipotética, mas ela é uma quantidade real, né? Pelos efeitos que a gente observa, é uma realidade que permeia toda a nossa manifestação pensênica. Né? O quanto de tempo nós colocamos sobre uma pensenização, o quanto de vontade, né? Intensidade da vontade. E aí entram outros fatores também que a gente vai desenvolver no decorrer da apresentação. Agora, Cris, você fala da argumentologia, né? Daquela sequência de 40 questionamentos conscienciométricos. Eu gosto muito de enumerações. Eu acho que é uma maneira da gente fazer uma imersão dentro do tema de pesquisa. E eu gosto de listagem. Então, assim, se eu vou fazer um verbete sobre pensênio, eu gosto de olhar para as listagens de tipos de pensênios para fazer um verbete sobre pensênio. Eu acho que isso expande muito. E aí as questões vão surgindo, né? A gente pega... traz casuísticas pessoais por trás de algumas questões, traz casuísticas próximas, né, do grupo em algumas questões, simula alguns tipos de possibilidades que também contribuem para esses questionamentos. Né. O exercício de escrita, que a gente sabe que não é a duas mãos, né, são a duas mãos, várias paramãos, né, e também, é claro, sim, a gente tem sempre a equipe de revisão que dá também as suas contribuições. Mas eu achei que a taxologia ficou bem alinhado com o propósito do verbete, né?
que é trazer essa temática do quanto pensênico para a autopesquisa, né? Para a autoconscienciometria, né? O quanto, né? Aí entrando na questão da responsabilidade, né? Da autovigilância, o quanto que eu dedico dos meus pensênios às mais variadas questões, né? Que estão aí dentro dessa listagem de questionamentos, que são só 40, né? Mas na verdade essa listagem pode ser expandida aí para muitas centenas de tipos específicos de pensênios. Eu achei muito interessante também a sua especialidade, né? Você localiza o verbete na especialidade da evocatologia. Eu acho que isso também é mais um convite à questão metapensênica no que diz respeito à autopesquisa, né? E quanto que esse quantum pensênico também vai evocando, ou pode evocar, né? Determinados outros padrões pensênicos ou holopensênicos. Marcelo, as perguntas para essa voluma. Eu queria convidar sempre os debatedores para que vocês fiquem bem à vontade, para que vocês possam participar, tá? Em qualquer momento, levantem a mão aí, para que a gente possa dar a palavra a vocês. Bom, vamos começar com a nossa teletertuliana, né? Da extremamente presente, a Marilu. Ela pede, Marcelo, para você argumentar e falar um pouco sobre o que está na pensenologia, na página 1, na segunda linha, quando você traz a convergência de grupo pensênico viabilizando projetos evolutivos na contramão do holopensênico planetário médio. Sim, se por um lado, né, a pensenidade evolutiva, ela se alinha ao que a gente comumente chama de fluxo do cosmos, né, fluxo cósmico. Por outro lado, nós vivemos num grupo, né, num planeta, em que a pensenidade média, né, é pautada ainda por aspectos, por exemplo, materialismo, né, uma dosagem um pouco maior de egocentrismo, defesas de grupo. Né. Então, na média, esse é o nosso holopensênico. Quando um grupo, se propõe a fazer algo que está além da média, entra a questão da interação entre os pensênios. Né? Se você tem um holopensênio predominante, dentro dele você tem um holopensênio diferente se formando, a tendência é que sejam matematicamente contrários, vamos dizer assim, do ponto de vista de força, de quantidade de pensênios. Mas daí acontece a convergência, que é a somatória de esforços. É por isso que a gente sabe que grandes projetos demandam uma participação grande também. Acho que um bom exemplo, existem vários exemplos da conscienciologia, né? A formação dos campos conscienciológicos, né? E quando eu falo de convergência de pensênios, não é só as consciências, né? Entram as consciex também, né? Para colaborar nisso, que é fundamental, né? Com a visão de grupo delas, né? Direcionando até a direção dos esforços das consciências. Então, para conseguir efetivamente consolidar projetos grandes, né, que encontram mais contratempos, vamos dizer assim, é fundamental que os grupos sejam coesos, né, que tenham bem claramente os objetivos, né, que tenham bem claramente expostas as estratégias, ou seja, os caminhos, os dois pontos, né, tanto um objetivo, mas também o caminho, para que no percurso até o objetivo ocorra, de certa forma, um nível de consciência, de alinhamento, para que os esforços efetivamente façam uma convergência, né, se direcionem para o mesmo objetivo. Um outro exemplo que eu vejo é a própria enciclopédia, né? A gente está aqui hoje, já são 5.509, né, verbetes com o de hoje. Olha só, né, olha que envergadura de projeto de escrita grande, né, diário, né, e sempre acontecendo, né, sem falhas, né, um relógio suíço, aí, a gente sabe disso, dos bastidores. Às vezes parece que vai acontecer alguma coisa, mas chega no final, as coisas se encaixam, tudo acontece dentro do programado, né, dentro do organizado. Então eu vejo que para conseguir fazer isso, que é uma demanda tarística, né, que se atende com a enciclopédia, que tem relação com a para-urbanização, ou seja, imagina se por um lado existe muita assistência dentro disso, a gente sabe que existe, né, um grupo de consciência, um grupo de consciex, né, envolvidas nesse projeto da enciclopédia, mas por outro lado mexe com consciências, com os réus, com para-urbanizações, que obviamente a gente imagina que tenham um contrafluxo disso.
mas isso é sustentável, né? Isso consegue ser assimilado, né? Os eventuais contrafluxos, contratempos, pressões, são assimiladas pelo grupo que se mantém fixo, né? Pelo projeto que se mantém coeso, né? E estruturado. Então é nesse sentido. Muito bom, Marcelo. E aí eu penso que essa pergunta que vem de Vila Velha também vai ao encontro dessa resposta que você deu e é uma oportunidade para você expandir mais, que está também na pensenologia, só que na terceira linha, onde você traz o vigor dos elos interconscienciais desencadeados no processo pensênico. Sim, sim, bem relacionado com o anterior. É importante, né, cada vez mais, a gente trazer isso, né, enquanto um conceito neocientífico, né, fazer introspecção desse conceito de pensenidade, da realidade que existe por trás da pensenização, né, da realidade evocativa que existe por trás do processo da autopensenização. Criam-se vínculos. A gente vê, a gente tem o processo assim, de pensar em alguém, a pessoa liga para você, a gente evoca um tema, daqui a pouco aparece alguém te entregando um livro, fazendo um comentário. O processo da pensionização, ele é uma para-realidade, só que não é muito simples para a gente conseguir trazer isso como uma parte da nossa realidade no dia a dia. Muitas vezes a gente acaba deixando isso em segundo plano. Então, eu tenho até alguns verbetes, o último, que era o mito da inocuidade pensênica, também era nessa linha. Sabe? É um esforço, né, tanto para mim, claro, né, quem redige verbetes, né, sempre tem um aspecto, nas entrelinhas pelo menos, um aspecto autobiográfico, né, de uma autoprescrição evolutiva, mas também para dividir com o grupo essa importância que tem, né, de sair da teoria do pensene e efetivamente vivenciar a realidade pensênica no dia a dia, né, na maior quantidade de situações possíveis, né, ficar atento, né, assumir a autorresponsabilidade pela realidade, pelos pensenes enquanto ações, porque pensenizar é uma ação que nós procedemos, né, e estabelece vínculos interconscienciais. Né. Que nem uma amostra, né, simples de como isso para a maioria das pessoas, né, nós pesquisadores da Consciologia já começamos a ter esse feeling, né, de aceitar essa realidade e vivenciar essa realidade. Mas quando a pessoa não tem, né, nem desconfia dessas bases da evoluciologia que envolve a autopensinologia, é até um paradoxo, né? Assim, a pessoa tem uma inimizade com alguém, né? Tem uma antipatia com alguém. Aí o que ela faz? Ela penseniza mal naquela pessoa. Né? E olha o paradoxo, porque quando você penseniza, né, sobre alguém, independente se é positivo ou negativo, perante a cosmética tem uma diferença, mas perante a questão do quanto você está depositando uma quantidade de energia sua naquela pessoa, está estabelecendo um elo, né? Estabelecendo um vínculo. Então é um paradoxo. A pessoa tem uma antipatia com o outro, aí penseniza mal, fortalece mais ainda esse vínculo com essa pessoa. E quando você traz para a questão da cosmoética, que é um dos grandes pilares da neocientificidade, que a gente vê a relevância da ortopensenização em relação às pessoas. Né? Que é o princípio que pauta o livro dos credores do grupo kármicos, né? A técnica do livro dos credores do grupo kármicos, né? A visualização parapsíquica, quando você traz alguém à mente, faz uma evocação positiva, e trazendo esse conceito, né, dos elos desencadeados pelas evocações da pensenidade, trazendo isso para o voluntariado, para os projetos do voluntariado, isso é muito relevante, porque você começa a formar ali amizades, né? A formar inter-relações conscienciais sadias, né? Pautadas em propósitos mais avançados, né? Mais transcendentes, mais evolutivos. Né? E isso esses elos fortalecem um grupo, né? Fortalecem a união de um grupo e, consequentemente, fortalecem o holopensene desse grupo, que é o que a gente comentou na questão anterior, fundamental para conseguir que esses projetos mais avançados consigam, né, sobressair, né, consigam emergir desse holopensene planetário médio, que ainda é, né, um pouco mais de planeta hospital do que planeta escola, então o
ocorrem os inevitáveis contrafluxos. Bom, professor Oswaldo, é nessa linha, porque eu tenho uma pergunta de um teletertuliano que seguiria esse fluxo pensênico. Eu posso passar, então, a pergunta do teletertuliano? E aí eu já te passo a palavra, Oswaldo. Olha só, Marcelo, um outro teletertuliano agora de Sorocaba, ele pede para você comentar sobre a sua última assistão na parapatologia, que é o fluxo cósmico, como tecnologia, impondo recomposições interconscienciais com exatidão plasmoética. Ele pede para você, se possível, dar 1 ou 2 exemplos de situações possíveis. Eu acho que está bem dentro dessa linha final aí, né? Que desse pensamento final que você trouxe da condição do grupo, da oportunidade, da convergência, dos vínculos, da proximidade, não é isso? Sim. Quando a gente traz a questão avançada, né, da holocardiologia, junto vem um outro conceito muito avançado, que é da omniproporcionalidade, né, que entra já na paramatemática, né? São princípios avançados, né, eu comentei no início, mas que nós vivenciamos de alguma forma, né? Então, vamos pensar o seguinte: não existe acaso, né, não existe caos nas leis evolutivas, elas obedecem a princípios que têm uma precisão muito grande. Então, ele pediu alguns exemplos, vou fazer um exemplo genérico aqui. Se você prejudicou uma pessoa um tanto, né, um quantum pensênico, um quantum pato pensênico, né, direcionado a uma pessoa, em uma ou mais retroexistências, não vai ser encontrando essa pessoa na rua hoje, dando um bom dia para ela, que você vai sanar todo esse débito acumulado pela sua patopensenização em relação a essa pessoa, né? Vai demandar uma recomposição proporcional, né? Os detalhes de como funciona essa proporcionalidade, porque é óbvio que você não vai passar por situações idênticas para recompor aquilo, mas por trás disso, aí entra a parte complexa, né, quase mateológica da matemática ou do kármica, mas de alguma forma existe uma proporcionalidade nessa recomposição. Você vai ter que se dedicar. Se você dedicou um esforço para prejudicar essa pessoa no passado, né, por ignorância evolutiva, né, agora com a inteligência evolutiva que você está adquirindo, você vai querer fazer isso. É, né? Uma questão de auto-absolutismo. Você vai querer fazer essa recomposição e vai ser proporcional. Para sanar esse débito, vai ser proporcional. Então, o que pode acontecer? Uma pessoa prejudica demais a outra em outras vidas. Pode acontecer de nascer na condição de mãe e filho, né? Ter uma, compulsoriamente, quase, né? Claro que depende das escolhas da pessoa, mas uma coisa mais próxima, que vai demandar de você uma atenção especial, né? Um esforço mais próximo, né? Mais tempo de esforço para você sanar essa questão. Agora, no dia a dia, como isso pode ser aplicado de maneira, dando um exemplo mais simples, você, em algum contexto de família, trabalho, você ficou bravo, né? Pato pensionizou de alguém, pensionizou negativamente de alguém. O ideal é você perceber isso, né, o mais rápido possível, fazer essa recomposição o mais rápido possível, né, imediata se possível. Né? Seja numa ação, uma fala, alguma coisa, mas também pensionizando bem essa pessoa. Então, assim, é tentar fazer, restabelecer o equilíbrio. Pensionizei mal de alguém? Ok, identificado, vou me empenhar para não fazer de novo, mas então vamos para a recomposição. Pensar bem essa pessoa, pensar positivo, né, jogar energias positivas. E, na dúvida, quanto a essa proporcionalidade, R para mais. Sempre R para mais do ponto de vista de ordem de pensanidade. Pense mais positivo do que você pensa no seu negativo. Deixe sempre essa conta no azul, não deixe ela no vermelho, por via das dúvidas. Muito bom. Professor Oswaldo? Boa tarde a todos, parabéns, Marcelo. Eu fui quase um debatedor entrão intrusivo, porque eu pedi para ser convidado hoje. Porque quando chegou o verbete para finalização, que eu
eu gostei tanto do verbete que eu falei, puxa, eu queria estar nessa defesa, né? E aí, assim, quando eu reli hoje, eu vi uma relação muito interessante com um verbete da professora Rosa Nader, né? Porque quando você fala em quantum, quantidade, imediatamente me lembra o verbete dela da mensurabilidade. Eu não sei se você já examinou esse verbete, né? E aí, assim, na sua sinonimologia, eu acho que você traz um sinônimo ali muito esclarecedor, que é o segundo sinônimo, né? Que é o quantum se traduz como intensidade, e não propriamente algo que se mede, né? Até porque não dá para pensar em medir, pensei, né? Mas vamos na linha da hipótese que você colocou na definição, né? Vamos supor que, hipoteticamente, a gente consiga mensurar os pensamentos. E aí a gente pensa nas métricas conscienciais que a gente tem atualmente, e uma delas, que não dá para fugir, é a escala evolutiva. Tá? Então, como é que você vê essa correlação entre essa quantificação da pensenidade e a progressão da consciência na escala evolutiva? Se é que isso faz algum sentido, essa pergunta para você. Eu acho que eu vejo dois aspectos, Fábio, que correlacionam a quantidade, né, o quanto pensênico pessoal com a escala evolutiva, que é qualidade e intensidade. São as duas coisas. Eu até coloquei, acho que consta como uma teoria aqui na teologia, que quanto mais avançada a consciência, mais potência, né, maior a abrangência da pensionização dela. E eu vejo que isso faz todo sentido, né? Porque vamos pensar que, até que temporariamente, no espaço de tempo curto, a gente sabe que a evolução não é linear, né? Ela tem suas variações ao longo do tempo. No espaço de tempo curto, a pessoa pode até pensionizar grande, ter uma abrangência de pensionização e sente cosmoética. Mas o que acontece? Essa pensionização anticosmoética potente vai criar represões e no momento seguinte vai restringir a liberdade dessa pessoa. Então a tendência é, sim, no momento, uma capacidade de pensionização grande, né, vamos dizer assim, à frente de projetos, fazendo mudar mesmo a volta dela. Não é bem utilizado, no momento seguinte a pessoa tende a ser ceifada de uma maior liberdade de manifestação pensênica. Então, irremediavelmente, no longo prazo, sim, a potência de pensionização está diretamente relacionada com o nível pessoal de cosmoética, para que ela tenha liberdade de pensionização. E aí entra nos conceitos, né, já mateológicos da pensionização de uma consciência livre em nível planetário, né, mas no curto prazo, assim, vamos pensar na nossa média evolutiva, né, pré-serenão, desperto, uma coisa assim, eu vejo que tem uma relação, né, direta. A pessoa só consegue pensionizar com liberdade se ela for um pouco mais evoluída. Senão, o próprio mecanismo evolutivo acaba reduzindo, acaba encolhendo a capacidade dela de pensionização, porque ela vai se amarrar com os produtos negativos das patopensinizações que ela foi desencadeando. Agora, vê se tem lógica o seguinte, né? Porque a gente associa muito quantidade a esforço, né? O quanto você colocou ali. E o esforço na progressão da escala, ele é inversamente proporcional. Porque o esforço que um serenão faz para ortopensionizar é muito menor do que o esforço que a gente faz para ortopensionizar. Então tem um paradoxo aí interessante, né? O serenão, ele, pela estrada dele, pela trajetória e pelas conquistas evolutivas, possivelmente não é um esforço, não é um absurdo para ele colocar um quantum pensênico elevadíssimo com esforço mínimo. Tá? Ao passo que, se você está num grau anterior da escala, as duas coisas até se invertem. Você faz um esforço enorme para aquele quantumzinho pensênico de nada, né? Como é que você vê isso? É isso mesmo? Olha, o que eu consigo refletir sobre isso?
Eu concordo. Eu vejo que uma consciência mais avançada consegue estabelecer vamos dizer, um holopensene homeostático com mais facilidade. Mas é porque ela chegou nesse ponto, né, de ter uma parafisiologia, parasinapses, através do esforço acumulado. É que nem aquela pessoa, ela chegou num ponto da vida que ela conseguiu formar um pé de meia, então agora ela não faz mais muito esforço em relação a isso. Mas ela fez durante muito tempo. Conseguir montar vamos dizer, o seu reservatório, né, na questão monetária. Mas na pensênica, em vez de um reservatório, o que acaba sendo? A construção de uma capacidade pensênica mais avançada. E aí sim o esforço é menor para fazer o que antes estava trabalho. Mas como a gente sabe que a evolução é trabalho crescente, né, contínuo, eu vejo que ele direcionaria esse esforço que ele usou para chegar nessa ortopensenidade mais permanente para outras coisas, né, para outros atributos, né, que ele vai galgando na evolução pessoal dele, né, no caso do Serenão, falando aqui, teoricamente. Mas eu vejo isso. Vai na linha do que você falou. Mas eu vejo que esse menor esforço, uma consciência avançada tem, para ortopensenizar, enquanto uma consciência menos avançada tem que fazer muito esforço para conseguir ortopensenizar, ele é fácil hoje exatamente porque ele já fez muitos, ele já aplicou uma quantidade muito grande de ortopensene, a ponto daquilo criar sinapses e ficar, vamos dizer, entranhado na paragenética dele. Então aí fica mais fácil. Ele construiu a tecnologia em cima da ortopensenização, a partir de muito esforço. Agora essa tecnologia funciona. Então é mais simples. É que nem isso se aplica a tudo, Oswaldo. Isso é muito interessante, essa pergunta sua. Eu vou pensar assim, o processo da escrita. A pessoa que escreveu em vidas passadas bastante, se dedicou vida após vida, né? Começou a gostar daquilo, evocava vidas novas, acaba de alguma forma se encaixando em questões de intelectualidade. Hoje ela vem com uma facilidade de escrita, né? Enquanto uma pessoa que não teve uma evolução que foi para o outro lado, às vezes para psiquismo, outras questões, também tem emicidista, tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas por quê? Exatamente por isso, porque ela acabou formando um cabedal íntimo de trafores, talvez, que viabiliza, né, que agora a escrita, para quem se dedicou muito no passado, seja mais simples. Isso se aplica, por exemplo, ao parapsiquismo também, né? Consciências que se dedicaram ao parapsiquismo nas mais diversas formas ao longo da série X, acabaram conquistando esse trafor do parapsiquismo. Hoje, com pouco esforço, consegue montar um campo, né, epicentrar, produzir, desencadear projeções lúcidas e, enfim, toda a parafelomênica. Já uma outra, a que estava muito dedicada para a intelectualidade, talvez tenha muita dificuldade nisso, porque não aplicou muito quanto pensei em cima da demanda parapsíquica. Bem interessante essa linha de raciocínio. Parece que tem um componente da acumulação, né? Parece que esse talvez seja uma variável interessante aí, né, na condição do quantum, esforço e tudo mais. Tudo bem, professor Paulo? Cristina, só complementando, exatamente nessa linha, por isso que eu coloquei também a técnica da auto-reflexão de 5 horas. Num intervalo menor, não seria psicológico, mas enquanto técnica, que cada um pode aplicar cotidianamente. Essa técnica, né, esse processo de você fazer uma imersão de 5 horas, escenizando um foco, né, sobre um tema, ele desencadeia a formação de sinapses. Então, você pega um tema, perdão, e 5 horas de reflexão naquilo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A tendência é que você assimile os conceitos do perdão, entenda, né, e aquilo gere neossinapses, e o processo do perdão em si comece a ficar mais simples. Né? O esforço para você perdoar alguém seja mais simples, porque você pensionizou muito sobre aquele tema. Você pensionizou a fundo, você compreendeu a fundo, assim, a nível mental somático.
Então, o esforço que você faz depois de várias sessões de auto-reflexão de 5 horas sobre perdão, o esforço que você faz depois para perdoar alguém, tende a ser menor do que o esforço que você faria antes dessa sessão de vários experimentos de 5 horas de auto-reflexão. Porque acumulou. Muito bom. Vamos continuar aqui no Holopensene da Paramatemáticologia, e aí vem uma pergunta de um teletertuliano da cidade de Solteiro, e ele pede justamente para você aprofundar o que você traz na sua pensenologia, Marcelo, na primeira linha, o Holopensene da Paramatemáticologia, e na sequência ele faz uma pergunta: como o abuso das energias conscienciais podem influenciar de forma mais negativa a autopensenização vigorosa? A paramatemáticologia, ela é uma especialidade, né, daquelas, né, bem avançadas, né, que a gente quase coloca ali na mateologia. Mas eu vejo que alguns vieses dessa precisão, pelo menos, para a matemática, a gente consegue observar no dia a dia. E esse verbete, como um todo, é pautado nessas observações. Por mais que ele tenha como teoria, né, como uma subespecialidade, que é a paramatemáticologia, que é avançadíssima, por outro lado, ele traz aspectos do dia a dia e que qualquer pessoa observar. Um exemplo simples, na questão de formalizar sim. A pessoa está assimilada com alguma coisa, seja uma consciência, um tema. Se ela busca desencadear uma desassim, com pouca vontade, 1 minuto, vou fazer uma MBE aqui de 1 minuto, né, para ver se eu melhoro. É uma coisa. Se ela efetivamente, não, agora eu vou fazer uma desassim, vou ficar aqui, começar com 5 minutos de MBE, instalar estado vibracional, daqui 15 minutos eu faço 5 minutos. Essa quantidade de energia que ela deposita no processo da desassim, qualquer um fazendo esse experimento é muito maior, o resultado é muito maior. Qualquer um consegue autocorroborar esse tipo de experimento que é simples. Teoricamente ele é bem simples, mas ele mostra um aspecto real dessa paramatemática que a gente está propondo aqui trazer para essas análises da epistemologia. Agora, a questão que ele pergunta do abuso, né, das energias, eu acho que isso foi muito comum, né, para nós mesmos, até em outras vidas, enquanto pessoas que não tinham muito bem um ponteiro evolutivo, né, ou estavam agindo mais, às vezes até instintivamente, em relação ao que era melhor, mas sem um norte, né, mais claro, né, em relação à evoluciologia. Então, acho que era perfeitamente factível que nós tenhamos utilizado nossas energias, nossos esforços na direção errada, né? Ou na direção que não era a melhor, vamos dizer assim, né? Ter escolhido, né? Tomar decisões, né? Ter escolhas ao longo das nossas vidas passadas, que na ocasião nós tínhamos certeza que era melhor, e investimos, né? Tempo, né? Vigor pensênico, nossas energias, e depois acabam se mostrando não as mais adequadas. E o que acontece? A gente não apaga nossas pensionizações. Esse é um princípio da epistemologia. Você não consegue passar borracha no que você fez. Se você pensionizou algo nosograficamente, né, patopensionizou, né, agiu de maneira antievolutiva, é um fato consumado. Ponto. A questão agora é você buscar se elucidar o que aconteceu, em que momentos que você errou mais, e para fazer essa recomposição. Mas não só vidas passadas, estou dando um exemplo aqui um pouco mais amplo, mas em relação à própria vida atual. Nesse ponto, eu acho que eu gosto muito do livro do historiador Júlio Carlos. Eu acho que é um recurso, do ponto de vista operacional, muito simples, né? Mas com uma parte da tecnologia por trás extremamente complexa. Assim, eu acho que a gente não tem ainda muita noção de como essa técnica de você listar o nome das pessoas e se comprometer com aquilo, personalizar a pessoa, né? Colocar uma imagem mental dela, esterilizar energias. Acho que a gente não sabe ainda quais são os
desdobramentos recompositórios que existem por trás dessa técnica. E vários experimentos de 5 horas de auto-reflexão. Muito bom, Marcelo. Eu acho que essa sua resposta também já pode pegar o gancho aqui, o fluxo da pergunta do nosso teleperculiano, para quase especialista na estrangeirismologia, na teleperculiano de Curitiba, e que ele pergunta: como podemos manter nossa autonomia frente ao zeitgeist atual com tantas pressões intra-escafistas desencadeadas pela pandemia? E, na sequência, uma outra pergunta dele: quais as suas dicas para que possamos ter e manter nossa auto-imperturbabilidade frente a esse contexto atual de âmbito global que atinge a todos onde quer que estejamos? Quando a gente fala em autonomia, é sempre uma autonomia relativa que a gente fala, né? Uma autonomia absoluta, porque nós temos um nível de determinismo atuante sobre nós, consciências, forte, né? Vamos dizer assim. Hoje nós somos frutos do nosso passado, né? E hoje nós estamos buscando ser melhores, né? Estamos buscando a evolução consciencial, buscando nos encaixarmos, né, enquanto mini peças interassistenciais, né, com maior lucidez. Mas hoje hoje é o fruto do ontem, né? Tudo que nós fizemos, tudo que nós pensionizamos. Então é de se esperar que nós tenhamos uma série de restrições, né, de pontos onde nosso livre-arbítrio bate em teto, né, devido às nossas escolhas passadas. Então, por exemplo, é óbvio que o nosso nível de liberdade, nosso percentual de livre-arbítrio, está bem aquém de uma consciência mais avançada. Evoluciólogo, ou seja, não, provável que é certo, né, que eles têm um nível de liberdade de atuação muito maior, porque eles acumularam ações positivas, acumularam pensionizações e ações recompositórias que foram tirando um grande percentual de interprisões que eles tinham. Então, isso dá uma maior liberdade. Agora, trazendo isso para o nosso dia a dia hoje, convém construir a sua autoliberdade, né? Construir a sua autonomia já, né? A todo momento. E a gente constrói essa autonomia relativa, esse crescendo da nossa autonomia, começando fundamentalmente no processo da autopensionização. Porque o que acontece à sua volta tem relação com o seu passado, mas também com a sua pensionização atual. São dois grandes fatores. Então, se você consegue, se empenha, né, em manter uma psicosfera a partir dos seus autopensantes positiva, né, otimista, interassistencial, né, aberta, né, para ajudar as outras pessoas, uma pensanidade mais centrífuga, né, centrípeta possível, você começa a estabelecer uma psicosfera mais saudável, né, mais pró-evolutiva, e o seu nível de autonomia começa a crescer. Né? O tempo passa, as oportunidades começam a surgir, você começa a aproveitar melhor as oportunidades, né, e outras se abrem depois. Você consegue sanar, né, débitos que você tem com outras consciências, né, e isso vai liberando seu caminho, né, seus projetos começam a ficar mais factíveis, né, mais palpáveis. Eu acho que isso depende um pouco da questão da pandemia, né? A questão pandêmica ela um acontecimento grupo kármico, né? Ele impactou sobre o planeta, nenhuma única consciência ficou fora disso. Então, ele é mais um contexto a ser considerado, e se aconteceu com o grupo isso, vamos lembrar da precisão holocármica. É do que o planeta realmente, na somatória do que vinha acontecendo, acabou se expondo a isso. Então faz parte, até uma linha de reflexão interessante. Se existe uma pandemia planetária, em algum nível você tem relação com isso. Um pouco, todos nós temos relação com isso. Se fosse já um planeta, né, vamos entrar aqui nas teorias, que estivesse lá na frente, sabe, do ponto de vista de evolução, a média das consciências somadas
bem para frente, do solo, aí para cima, provavelmente esse tipo de coisa aconteceria. Né? Supondo que talvez o nível, o saldo holocármico já não precisaria mais desse tipo de coisa. Mas, né, nosso nível evolutivo precisa e existe uma precisão matemática para isso acontecer, claro, e faz parte, né? Faz parte da nossa ProEx, né, lidar com isso. Ele fez uma outra pergunta, Cris, mas eu não guardei. Seu som está fechado, Cris. Ele fez uma outra pergunta, mas sobre a questão da autoimperturbabilidade frente a esse contexto global. Eu acho que, de certa forma, você já cobriu também, né, essa pergunta, né? Olha, eu acho que assim, compreendendo, né, que trata-se de uma questão grupo kármica, né, o que vem acontecendo com essa pandemia, não tem por que a pessoa ficar perturbada com isso. Assim, é algo que aconteceu em relação ao grupo, porque existiu a necessidade disso acontecer, uma consequência de causa e efeito. Então, cabe você aplicar seu quanto pensênico para ações em relação à sua profilaxia. Talvez ele esteja com o seguinte fato em mente, né? As pessoas deveriam se cuidar mais, e a gente vê que muitas vezes não se cuidam, né? Você vai ver uma reportagem, a praia cheia, e todo mundo lá junto, isso não é o ideal, né? Uma transmissão e mais outras coisas. Mas faz parte da pensanidade média, da mentalidade média, vamos dizer assim. Se você está nesse momento evolutivo aqui, porque você tem relação com isso também. Então, acho que não tem por que a gente ficar perturbado com esse tipo de coisa. Né? Acho que a questão é entender isso como uma ocorrência natural dentro da holocarmologia e fazer sua parte, né? Buscar até ser um assistente dentro disso. Seja em relação ao seu autoexemplo, né? Cuidando da sua saúde, né? Cuidando do seu sistema imunológico, né? Que a gente estava conversando antes da tertúlia aqui, né? Buscando seguir as recomendações para não ser um participante dessa pandemia na condição de infectado, ou para diminuir a possibilidade disso acontecer. E, por outro lado, se predispõe a fazer assistência quando possível. Até assistência simples, por exemplo, você tem um mercado, um restaurante, uma pessoa que você conhece, que está com dificuldade, vai lá e compra uma coisa, sabe? Enfim, várias participações que você pode ter no intrafísico para ajudar nesse momento, e também no extrafísico, né? No caso precisa, né? Enfim, qualquer crise abre, com certeza, várias frentes de atuação. Né? Mas não pode estar perturbado, né? Tem que estar o mais tranquilo possível para poder ser uma peça funcional. Agora, a gente sabe que o conhecimento, né, da teoria da Helmholtz nos ajuda também, né, contribui para uma visão, um esforço, né, de menos fatalismo, né, com relação à fatalidade, com relação ao que está acontecendo. Agora, é inegável, né, Marcelo, que o holopensene planetário sofreu, né, está sofrendo algum tipo de distúrbio aí maior em função desses acontecimentos. Né? Claro que as consciências mais lúcidas têm mais responsabilidade, justamente, como você falou, na questão da paramatemática, né? De pensionizar de forma mais equilibrada possível, para justamente trazer um equilíbrio maior, né? Porque está tudo muito... A pensionidade planetária, de modo geral, está bastante abalada, né? Com esses eventos aí que surgiram. Professor Oswaldo, e na sequência, a professora Maria Isabel. A minha é rápida. Entrando um pouquinho na sua enumeração de 40 itens, eu queria que você explicasse o 40º, porque eu acho que você fez uma associação, pelo menos que eu não esperava, que você tratasse o xenopensene dessa maneira. Eu achei muito interessante. Então, se você puder explicar um pouquinho como você fez essa... Não tanto a associação em si, porque ela está clara, mas qual foi a elaboração aí que você fez para chegar nela? Então, Oswaldo,
A questão é você ser a fonte do xenopensene, você ser a fonte de fora dos pensenes, desde que sejam positivos, né? Então, uma forma de fazer isso é distribuir as suas ideias através do processo do esclarecimento, através do processo da escrita. Você dissemina seus pensenes, né, os seus grafos pensenes, irrestritamente. Então, a pessoa pode, daqui um mês, um ano, 100 anos, estar fazendo uma pesquisa na enciclopédia de Consciologia e chegar no verbete de hoje. Está pesquisando alguma coisa, fazendo um estudo já mais avançado, espero que daqui a 100 anos nós teremos consciências já mais avançadas, bem avançadas, fazendo pesquisas interessantes e dentro da pensologia ela chega nesse verbete. É um estilo pensando, assim, é um pensando que eu estou distribuindo, né, irrestritamente, né? Estou, vamos dizer, colocando à disposição do cosmos, né? Ou pelo menos do planeta Terra. E energias também. É um exercício, né? Eu já fiz algumas vezes, eu acho que o Walter já comentou alguma coisa, né? De vez em quando você fazer um exercício de visualização, imaginar o planeta, esterilizar irrestritamente, né, para todas as pessoas do planeta, né? É uma técnica interessante e passa por isso, distribuir energias sem um alvo fixo, né? Ser uma fonte de distribuição ortopensênica. Isso, assim, existe uma realidade das energias, elas vão chegar a algum local. Se você direcionou para uma coisa, um objeto amplo, como um planeta, o mínimo que seja, né, uma gotinha em algum lugar vai chegar aqui e ali. Então, é um xenopensene positivo que você distribui. É nesse sentido que eu falei das energias e das ideias. Eu acho que foi essa ótica que eu apreciei na construção, porque, em geral, quando a gente trata de xenopensene, é o que vem de fora para mim. Não, você inverteu a ótica e ficou muito interessante, né? É o que eu produzo que possa impactar diferentemente outras consciências. Sim. Isso eu achei muito bem construído. É nessa linha mesmo. E acaba sendo uma outra abordagem, né? Normalmente, quando nós falamos de xenopensenidade, a gente tem uma associação também com a condição da fidelidade, né? Então, quando você traz a condição do xenopensene com essa leitura, com essa abordagem, é uma abordagem diferente. Normalmente, o xenopensene é atribuído como unidade de medida da técnica consciencial. E aí aqui você está dando uma outra abordagem, usando o prefixo xeno como algo que vem de fora, né? Então, acho que isso é interessante. Professora Maria Isabel, por favor. Boa tarde a todos. Parabéns, Marcelo. Muito importante a gente pensar sobre a pensenidade. É isso que modifica tudo, né? A partir da compreensão da autoconscientização pensênica, né? Num contínuo, é que vai conquistando a condição de liberdade mesmo, de expressão. Nesse sentido, achei muito importante aquela epígrafe sua lá, de liberologia, na página 5. Eu gostaria que você expandisse um pouco, porque penso que esta é a raiz da libertação e da autonomia. Daniel, obrigado pela presença, pela pergunta. Sim, eu tenho essa ideia, né? Acho que é uma ideia até bem consolidada na Consciologia, que se o pensene é a primeira realidade nossa, né? A primeira ação nossa, então toda ação nossa positiva, né, homeostática, ela tende a ser mais um adendo na construção da nossa liberdade consciencial, né? E eu chamaria a atenção aqui nesse epígrafe para a segunda frase, né? Que ortopensenizar é colocar as estatísticas e probabilidades a favor da evolutividade. Porque, é como o Oswaldo comentou, nós não temos uma métrica exata, não tem como a gente medir as coisas. Né? Quanto que eu estou devendo de quanto pensei para determinada consciência, ou para determinada tarefa ou demanda que eu deixei inacabada, enfim. Mas, na dúvida, ortopensenismo, na dúvida, comece agora, comece a
colocar do outro lado da balança, que é os seus ortopensenes, para equilibrar. Né? A questão que a Cris comentou sobre a olupecenidade planetária está passando por um processo, né? Está muito densa, né? Muito pesada. Então, existe esse sinergismo entre autopensene e holopensene. Vamos buscar, né, dentro do possível, cada um ser o outro lado da balança, né, que está em minoria, pelo jeito, né, que a maioria das pessoas está bem alterada, né, com tudo que vem acontecendo. Então, vamos buscar ali nós sermos pequenas ilhotas de ortopensenidade, porque a partir daí, a partir dessa postura nossa de centramento consciencial, né, de algum nível, né, possível de imperturbabilidade, né, de pacificação íntima, nós podemos trabalhar mais ombro a ombro com os próprios amparadores extrafísicos. Né? A gente sabe disso. A pessoa, o assistente que está alterado, ele momentaneamente não é um bom assistente. Ele está mais para assistir. Se a pessoa já consegue se manter um pouco mais de retilinaridade pensênica, mais estabilidade, então ela está mais apta a contribuir com seus pensamentos, né, para as assistências geral, seja no horário do TENEP, seja durante o dia, seja no momento que você senta para ler alguma coisa, no momento de distração, que você vai ali no seu jardim, se você está bem, ou numa projeção lúcida, se você está bem, né, está mais equilibrado, você é uma peça mais funcional para trabalhar a favor dessa, de tentar, pelo menos, né, construir ou diminuir o gap, né, de equilíbrio entre uma holopecenidade planetária que está mais balançada e a equipe que busca contrabalancear isso através de interassistência. Muito bom. E seu verbete, ele é permeado de dicas e técnicas em relação a essa amplificação, né, da autopesquisa pensênica, porque a autopesquisa, a base dela é o mapeamento contínuo do quantum de pensenidade o tempo todo. E é muito interessante que chama atenção. Na tributologia, você falou do detalhismo, da matematização, da metria. O tempo todo nós precisávamos estar antenados para esse processo de estar percebendo, né, o que eu estou pensando, o que estão pensando de mim, o que está acontecendo, porque a gente sente quais os efeitos da minha pensenidade, porque é instantâneo. Eu falo que a pensenidade da gente, os efeitos que a gente tem, às vezes é um nano de fio de cabelo que faz com que seja orto ou pato pensene. Então, às vezes, a gente se linka nos processos que não precisava mais. E aí, esse autocuidado, essa autopercussiência mesmo de se perceber, é um desafio contínuo para poder a gente ir angariando um padrão de ortopensenidade mais constante. Mas, na prática, estudar com verbetes, com artigos, com leituras, contribui muito para a gente formando essas sinapses. Então, muito importante seu verbete nesse sentido, e todos os verbetes, eu percebo que você cuida muito dessa coisa da pensenologia e da pensenidade. Muito bom. Obrigado, Isabel. Você trouxe uma questão que eu acho que é fundamental, isso entrou em alguns locais do verbete, a questão da afinidade. A afinidade é um componente, né, um das centenas de componentes que influencia, que pesa demais na nossa personalização. Você falou, né, do fio de cabelo. Se é alguma coisa, por exemplo, você já teve uma relação muito forte, um holopensene que você passou já por ele, né, imersões, né, seja nessa vida, ou somando outras no passado, às vezes é uma evocação mínima, pequena, é aquele escorregão, e o resultado é grande. E o link que se estabelece é imediato, porque já foi construída uma afinidade, né? Já tem uma afinidade prévia. Usando um jargão religioso, a gente sai do céu para o inferno de um momento para outro. Você está numa homeostase, ali em Primenera até, veio um pato pensene, você aí entra numa turbulência. Claro,
é importante você perceber, porque nós temos mecanismos, técnicas, né, desassim, de EV, etc., que faz com que a gente permaneça mais tempo homeostático. Mas sem estudar a pensenidade, sem estudar os efeitos da pensenidade, que aí entra na intenção, não tem como evoluir, com certeza. Então, é muito importante estar estudando, e aí eu agradeço aí estar pensando junto hoje nesses vieses, vamos dizer, pensênicos. Obrigada. Eu agradeço, Isabel, pela participação no debate, hoje, enriquecer o nosso debate. Bem, professora Isabel. Marcelo, eu tenho uma questão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a condição de uma incoerência, porque normalmente a incoerência ela ocorre pode ocorrer, né, entre o que a pessoa pensa e o que a pessoa faz. Então, existe aí um gap, né, dentro da condição pensênica. A gente pode dizer que existe algum tipo de clivagem, algum tipo de, enfim, conflito, né, dentro da própria pensenidade, da consciência. O quanto que essa incoerência ela vai interferir, quais são os efeitos de uma incoerência pensênica no quanto ao pensamento? Bom, Cris, acho que entra vários aspectos essa questão da incoerência pensênica, né? A diferença entre o que a pessoa pensa, né, ou deseja até, e o que ela faz. E, na verdade, aí eu acho que se ela deseja uma coisa boa e ainda não faz, e continua fazendo algo, uma contramão, o processo, na verdade, ele é de autocorrupção. Né? A definição acaba sendo essa, porque se é uma coisa que até ele sabe que faz mal. Eu queria já estar num processo de pesquisação mais avançado, de pacificação sobre determinado tema, mas ele não consegue. Né? Eu vejo que falta, entra lá no debate que a gente comentou, que a gente fez com o Oswaldo lá no começo, falta ele ter mais, romper a inércia, vamos dizer assim, de conseguir sair daquele primeiro momento em que aquilo é uma dificuldade imensa de materialização, daquela ideia inicial que quer colocar em prática, porque a gente tem alguns mecanismos, né, que eu acho até de autodefesa, de quando alguma coisa não dá certo, você deixa de lado. Só que grandes processos de reciclagem, eles vão inevitavelmente passar por um momento de rompimento de inércia, de dificuldade, de contratempo, e de você fazer muito esforço, depositar um quanto pensênico enorme com poucos resultados. Acho que isso num primeiro momento, para qualquer mudança consistente, isso é um fato. Tá? Então, vou até pegar um exemplo meu. Eu tenho um temperamento mais para o lado introspectivo. Sempre foi assim, e acho que as pesquisas apontam não é de arte, é uma coisa mais antiga, e também esse temperamento é mais antigo. Aí um lado negativo disso, isso acaba comprometendo um pouco a comunicabilidade. Né? Alguns aspectos. Tem os positivos, mas tem alguns que são negativos. Então, é uma coisa que eu lido, mapeado, não me vitimizo em relação a isso. Sei que se eu construir um temperamento mais introspectivo, porque eu pus muita força em cima disso, uma quantidade de pesquisização introspectiva muito grande, mas se eu quero mudar alguma coisa, algum traço, no caso seria a comunicabilidade, só tem um jeito, que é colocando esforço em relação à comunicabilidade. Né? E assim, se envolve temperamento, se é um viés de manifestação do temperamento, não vai ser com uma quantidade que vai se alterar. Eu vou ter que fazer movimentos, vou ter que fazer esforços, e durante algum período é possível que uma grande quantidade de esforços não gere efeitos tão óbvios. Né? Assim, eu venho buscando participar de atividades em que disposição, né, e tudo mais. Eu venho treinando essa questão da autoexposição, além dos fatores positivos da tarde e tudo mais, que isso se enquadra com outras demandas minhas de psicopédia e tudo mais, mas também vem junto, né, mais um bônus disso é conseguir lidar com o traço que eu quero desenvolver. Mas a questão é o continuismo.
Né? A questão, por isso que é importante essas pesquisas de pensenidade, por isso que eu acho relevante ter esse conceito de quantidade pensênica, porque é certo isso, que num primeiro momento você não tem saltos evolutivos. Né? Então, assim, por mais que você se esforce com uma coisa nova, não vai mudar de uma hora para outra. Não vai ser com 1, 2 ou 5 anos, né, treinando uma autodisposição, que para mim vai virar um mega trafor da comunicabilidade. Não vou sair de um temperamento introspectivo para uma pessoa mais extrovertida em alguns anos. Né? Se eu levei vidas depositando minhas fichas pensênicas num temperamento mais introspectivo, ele não vai virar extrovertido com algumas fichas. Né? Tem a questão da quantidade por trás disso. Se eu quero mover isso, vou precisar colocar uma quantidade maior de energia nisso ao longo do tempo. Mas ficar atento que no primeiro momento pode não ter grandes efeitos e não desanimar. Isso que é a questão. Saber que no primeiro momento existem dificuldades, mas com o tempo você vai fazendo aquilo com menos dificuldades, até que se torna algo mais trivial. Eu peguei esse exemplo de uma reciclagem, né, em relação à comunicação, mas isso basicamente é expandível, dá para generalizar isso para a maioria dos traços conscienciais, dos atributos conscienciais. Então, me parece que essa sua resposta, ela indica muito do que, na sua taxologia da listagem, o número 30, que é o quanto neopensênico, né? A gente poderia falar assim, né? Sim. Uhum. Tem a ver com que está relacionado com essa requalificação, né, dos atributos. Sim, porque a questão do neopensene, né, desse item número 30, é que vamos pensar assim, neopensene, né, é algo novo no seu micro-universo consciencial, de alguma forma aquilo é novo. Se é algo que você não tem familiaridade, se o seu holopensene, vamos pensar em quantidade, uma coisa grande, não tem familiaridade com esse neopensene, não é fácil assimilar esse neopensene. Não é tão fácil assimilar esse neopensene. Por mais que você veja lógica naquilo. Se você vê alguma lógica, facilita. Isso é uma coisa. Então vamos pensar assim. Cheguei na Consciologia, né, vi o conceito de cosmoética. É extremamente racional. Uma teoria extremamente racional da Consciologia. Faz sentido e eu quero vivenciar a cosmoética daqui para frente da minha vida. Mas não é o neopensene que eu vou assimilar rapidamente. Para conseguir que esse neopensene se enraize na minha intraconsciencialidade, eu vou ter que fazer esforço. Vai ser uma quantidade de esforço pensênico grande para que esse neopensene, efetivamente, em algum momento, seja parte da minha pensenidade. Seja um componente ativo, né, operante dentro do meu holopensene. E aí tem a questão da sustentação. Sustentar esse neopensene ao longo do tempo. Por isso que eu acho relevante, né, alinhado com a professora Isabel comentou, os estudos técnicos sobre temas em geral, específico hoje, a questão da pensenidade. Estudos, pesquisa, processo da escrita, quem sabe que o processo da escrita, junto com ele, por trás dele, tem toda a questão de leitura e autopesquisa. São momentos, né, intelectuais, né, onde o mental soma predomina, em que você faz um esforço neosináptico naquilo. Então, quanto mais tempo você se envolve com atividades dentro de um tema específico, mais você cria neossinapses daquilo e aquilo começa a ficar uma coisa. Recentemente, eu acabei de ler um livro, tratado, na verdade, o DAC, do professor Valdo. Eu não tinha lido ele inteiro, do começo ao fim. Eu terminei esses dias de ler. E é muito rica essa leitura de um tratado do começo ao fim. Né? Porque você faz um mergulho conceitual em tudo que está ali e aquilo vai se complementando. Então você tem aquela rotina de leitura. Vou falar a verdade, né? Você não lê um tratado, você lê e autopesquisa, porque o tempo todo você tem ali chamadas teáticas que você traz com a sua própria pesquisa. Então, o tempo todo você lê, anota, enfim.
junto com a leitura vem a autopesquisa, né? Eu deveria ler, pelo menos. Então, nesse processo de constância de leitura, é incrível como você, ao final, você extrai, você sai diferente. Você sai com neopensenes específicos mais já assentados consciencialmente. Ideias que você, mesmo você termina de ler, aquilo mudou. Né? Você é outra consciência. Né? Tem mais ideias, tem mais conceitos, né? e assentados em você. Né? Vamos dizer, com neossinapses. Você já adquiriu um patrimônio em relação àquilo que você leu. Eu acho isso muito interessante, muito rico, essas imersões temáticas. Eu estou seguindo essa linha e você falou da Cosmoética, quanto um neopensene, uma neoverfom, uma verfom, né? Estou fazendo essa técnica com dicionário de neologismos da conscienciologia, porque muitas vezes a gente, ou pelo menos, né, eu vou colocar aqui, você tem por conta que você entende um determinado neologismo, uma determinada verfom, um determinado neopensene, e quando você vai checar lá no dicionário, né, quando você vai estudar o dicionário, você vê que tem ou uma abrangência maior, né, um significado diferente daquele que até então você tinha assimilado ou pensava, né, que tinha assimilado. Inicialmente até cognitivamente, né, depois para uma assimilação mais na prática, né. Marcelo? Cristina, deixa eu te interromper só para comentar, só para não falar uma simplicidade. Ontem eu peguei o dicionário de neologismos e comecei a lê-lo hoje. Coloquei na mesa e estava pensando como que eu vou ler esse dicionário. Fiquei pensando em algumas técnicas de leitura, de repente, a cada verbete fazer uma pensada. Enfim, hoje eu comecei a ler os 10 primeiros. Muito sincrônico o seu comentário. Tá vendo? Então, está no ar aí os neopensenes, né, as neoverfom e as neopensenidades. Agora vem uma pergunta de São Bento do Sul. O Teletertuliano te parabeniza pelo verbete, Marcelo, e ele pergunta sobre, na página 1, na pensenologia, o penúltimo item, onde você coloca o desafio eitológico da administração e dosagem das autopensenizações em prol do autocomplexo. Ele pede para você expandir e, na sua experiência, qual a técnica ou método mais efetivo para a qualificação das autopensenizações? Esse desafio, né, de levar direito, né, desafio etológico, eu acho que é uma coisa insta, né, todo pesquisador consciencial, porque quando você chega na conscienciologia, em pouco tempo já se abrem várias vertentes que não dá para você abrir mão. Você inevitavelmente vai precisar levar em paralelo, né, uma série de coisas. Por exemplo, os mais óbvios, né, voluntariado, TENEPS, né, processo de TARES, né, de alguma forma, docência, o escrito. Então, são coisas que vão andar em paralelo. Mas, além disso, dependendo do seu momento evolutivo, você tem as outras demandas, né? Por exemplo, pode ser trabalho, questões sociais, família, uma série de coisas. Então, a questão é ter bem claro, e aí entra o princípio da auto-organização, de quais demandas estão em andamento. Tem todas as técnicas de auto-organização, mas basicamente é essa. O que eu tenho em andamento nesse momento, né? nesse ano, 2021? Quais são as demandas que estão correndo em paralelo e conseguir, né, por mais que sejam integradas, né, de muitas formas, conseguir na hora de se dedicar, fazer uma compartimentação. Então, é o momento de fazer uma leitura, você desliga qualquer fonte externa, desliga aplicativo, WhatsApp, o que for. Não, é o momento agora, eu vou sentar e fazer o meu imposto de renda. 2 horas da tarde, então, nos próximos finais de semana eu vou fazer isso. Boa. Então é o momento de fazer aquilo. Então, você também não vai parar para ficar vendo um vídeo de tertúlia, tudo mais. É o momento que você vai focar naquilo. Então, essa administração, né, de foco, pensei, ela é fundamental, porque aí entra o componente do megafoco.
O megafoco é convergência, né, pensênica. Então, funciona, tudo que você vai fazer com megafoco funciona muito mais. A gente sabe disso. Então, vai fazer uma demanda, vai ter um momento específico daquela demanda, tente mergulhar naquilo, né, sem dispersão. Às vezes é uma tendência nossa, se é uma demanda que a gente não gosta muito, mas é necessária, é aquela tendência de você dispersar um pouco, né, sair um pouco antes, ou fazer uma outra coisa em paralelo. Mas aí vale o esforço, né, de fazer suas aplicações, né, de quantum pensênico dentro dessas tarefas. E ter também maleabilidade para saber quais são os momentos de mudança. Né? Isso acontece. Às vezes você está num momento de vida em que o trabalho ele é muito importante, está acontecendo. Daqui a pouco pode ser que ele já você consiga diminuir um pouco, possa ser secundário dentro de outras demandas evolutivas que você já sabe que estão ocupando um espaço maior. Saber fazer essa compartimentação, essa organização, mas também com capacidade de fazer revisões, né, de tempo em tempo para ver o que está mais adequado ao seu momento evolutivo. Né. Agora, ele fala de técnicas, né, técnicas de qualificação da autopensenidade. A sociologia tem muitas coisas nesse sentido. Né. Uma técnica que eu acho muito relevante o diário de autopensionização. Eu acho uma técnica fundamental. Eu tenho lá da minha cama de diário de autopensionização. É incrível como ele funciona, né? Quando você consegue criar uma vinculação com o tema, né, do seu diário, e você vai realimentando isso, né, de tempo em tempo, durante o dia, lê uma vez, lê outra. Parece que não, né? Às vezes você não tem um efeito imediato daquilo, mas você se vincula, você vai construindo. Então, eu tenho utilizado o diário de autopensionização para a questão da projetabilidade lúcida. Tem uma página ali do diário que tem algumas anotações, geralmente eu faço na forma de megapensenes, que eu acho que tem uma força muito grande, né? Um megapensenes sobre projetabilidade lúcida. E é impressionante como com o tempo isso funciona. Você se vincula com o tema e os efeitos aparecem. Né? Mas isso vale para qualquer coisa. Eu acho que essa técnica é muito interessante, né? Mas existem tantas outras. Né? A própria autorreflexão de 5 horas é incrível, né? O processo de neosináptico que existe por trás disso. Mas uma que eu gosto muito de fazer são as imersões em escrita. Acho que por exemplo, se tira uma manhã, se tira 3 horas em casa, não estamos podendo usar o holociclo momentaneamente, né? Que lá para mim muita gente, né, um local muito já trabalhado para fazer esse tipo de imersão. Mas em casa, mesmo no seu escritório, você tira e faz uma imersão ali de 2, 3 horas sobre um tema, né? Deixa ali suas obras de referências, dicionários, né, abertos, suas autopesquisas, né? Então, esse tipo de imersão, eu vejo que é um tipo de imersão ortopensênica muito grande. Né? A imersão na escrita ela é muito ortopensênica. Né? A gente não escreve para ganhar dinheiro na Consciologia, a gente escreve porque nós temos nossos valores, né? Nós temos nossos objetivos, que é compartilhar o que a gente sabe, né? O pouco que a gente sabe, né, com as pessoas, né? Compartilhar nossas autopesquisas. Então, só esse fundamento, essa intenção por trás da escrita conscienciológica, de fazer uma assistência, né, de trazer ideias novas que podem ajudar as pessoas a pensar melhor, né, a tomar melhores decisões, né, a evoluir, só isso já faz o processo da sessão de escrita uma câmara de ortopensinização. E aí você tem por trás disso, né, os amparadores extrafísicos e tudo mais. Qualificam demais esses momentos. E até trazer como casuística, eu tive um parafato muito interessante hoje, envolvendo uma equipe extrafísica que estava lá tratando de questões sobre como que eles lidavam, foi muito rico para mim hoje, como que eles lidavam com pessoas que, não com pessoas, mas com demandas de esclarecimento que acabavam sendo engavetadas.
Então, por exemplo, eles tinham uma demanda de tema que chegou para alguém, a pessoa teve inspiração, ou começou a escrever, ou nem começou a escrever. Então, o que se faria, o que eles poderiam fazer, o encaminhamento para quando acontecem essas situações. Teve todo um contexto extrafísico de aprendizado, mas é muito isso. Não é só a gente escrevendo aqui. Né? Esse processo de amparo na escrita conscienciológica, ele é muito rico, seja por que for. Sabe? Você vai escrever qualquer coisa, um verbete, um artigo, uma nota, um periódico, um jornal, por exemplo, mas que tem um viés ali de esclarecimento, né? Um viés de boa intenção, de passar para frente algum conceito evolutivo, tem amparo por trás. Por menor que seja. 3 linhas de alguma ideia que você vai publicar em algum local, vai entrar em algum jornal, pode ter certeza que vai ter uma mão de algum amparador, alguma equipe de amparo por trás disso. Muito bom, Marcelo. Queria passar a palavra para a professora Isabel e até aproveitar para que ela falasse um pouquinho, talvez, de uma outra técnica que possa ajudar nessa qualificação autocênica, que é a técnica de mais um ano de vida, não é, professora Isabel? Obrigada aí, Cristina. Tem a técnica de mais um ano de vida, ela é uma técnica que você planeja uma reciclagem radical, eu diria, porque você se coloca numa situação de, em 365 dias, simular que isso tem apenas 365 dias de vida. Antes de fazer a técnica, a gente orienta para as pessoas fazer reflexão de 5 horas. Nós fazemos entrevistas, a gente faz todo tipo de provocação para reflexão daquilo que é prioritário, daquilo que a pessoa não pode somar com arrependimentos, que ela pode acelerar e limpar aquela coisa mal parada com pessoas, consigo próprio, enfim, a tirar a coisa da gaveta. Isso que você falou, Marcelo, nossa, serve até para mim, para todo mundo. Esse negócio de você escrever coisas e não pôr a público, não dar visibilidade. Então, muita gente entra na técnica de vida com esse objetivo, às vezes fazer um verbete ou publicar, e acaba publicando muito mais tarde. Então, ela passou um ano, a gente tem 4 encontros, né? São 4 finais de semana, praticamente, e 3 intermódulos. E nesse inteirinho, as pessoas elas fazem tutoria. Primeiro, ela faz um planejamento daqueles propósitos. Quando ela chega no mega foco, aquilo que é prioridade mesmo, e todo um grupo trocando experiência ali, um processo bem ostensivo de interassistência e de equipex, atuação de equipex. Conscienciométrica tem muito a ver com matematicidade, que você falou aí, e os resultados são incríveis ao final, porque a grande maioria, ela faz uma reestruturação pensênica e modifica mesmo algumas posturas, agiliza um monte de coisa. A grande maioria sai exitosa. Agora, queira ou não queira, muda a pensenidade, porque ela começa a ver que ela se auto-encantou. E se eu morrer de verdade? O que não está acontecendo? E aí prioriza o prioritário, sai do marasmo evolutivo, começa a pensar em pré-intermissiologia, começa a entrar mais no centramento consciencial efetivo. E que é a técnica mais impactante, né? Agora, na pensenologia também tem várias outras técnicas, várias outras. Para a pessoa interessada, nós temos um portfólio enorme, que está no ICGE, que está no Colégio Invisível da Pensenologia e que está aí em toda a Conscienciologia. Que a base da Conscienciologia é a pensenologia, é a reciclagem pensênica. Uma das técnicas é o mapeamento das irracionalidades, para fazer a profilaxia. Primeiro, para se reconhecer naqueles erros. E se não escrever no diário, aí não tem como você levantar. Entende? No momento que você identifica uma irracionalidade, você começa
caminhar para a racionalidade, para a lucidez, né? E aí vai, nas ações propriamente dita. Mais alguma coisa que eu esqueci? Cris, Marcelo, Oswaldo? Não, ótimo. Que fazer o gancho, né, da técnica de mais um ano de vida na qualificação pensênica. Tudo bem, então, professora Isabela? Nós estamos para começar uma turma agora, 19 de março. Então, estão todos convidados. Tá bom. Obrigada. E as pessoas pegam informações a partir do CAES, dessa turma. No CAEC tem, né, todos os detalhes do curso, tem as condições para quem quiser. Bom. Tá bom? Obrigada. Professor Oswaldo? Eu fui surpreendido aqui por um Chino Pensênio, que eu tinha sinalizado para a Cris que eu tinha uma pergunta para fazer mais no fim, né? E aí apareceu uma outra história aqui completamente diferente do que eu ia perguntar, e eu acho que tem prioridade falar disso, porque tem a ver com o princípio da descrença. E é o seguinte, você traz em diversos pontos do verbete a importância da dosagem. E é claro, a gente está falando de quantidade, de quantum, está se falando de dosagem, né? Queria que você falasse dessa dosagem, mas dentro da refutaciologia. Como é que você vê a aplicação do quantum pensênico, dessa força da contra-argumentação, dentro da teática discrenciológica, né? No caso, a refutaciologia? Oswaldo, eu penso que essa quantidade de PSN refutaciológico, ele deve ter um limite que é você estar ciente que você está refutando, mas sem querer convencer outra pessoa que a sua refutação é correta. Acho que vai mais ou menos nessa linha. Então, por exemplo, você pode ter suas convicções sobre um determinado tema e que todo mundo é contra aquilo. Você tem suas convicções. Isso é muito comum até devido às diferenças interparadigmáticas. Né? Nós temos a consciologia, né? Temos nossos conceitos multidimensionais, evolucionáticos, mas o tempo todo lidamos com pessoas que não são desse paradigma. E temos diálogos, e os diálogos dessas pessoas são permeados pelos conceitos eletronáuticos. Então tá, você sustenta suas refutações, seus antipensênios em relação a muita coisa que você dialoga, o que você vê na televisão, o que você interpreta no dia a dia, né, na mídia em geral, mas você não passa do ponto. Você lembra que você mantém esse antipensene, primeira coisa, de maneira bem clara para você tem que ter muito embasamento pessoal para pensionizar uma coisa, né? Senão você cai na bitolação. Né? Você pega um tema e defende ele e não se abre mais. Você tem que ter bem atualizado os seus fundamentos de defesa de um tema. Porque eu tenho uma polêmica, você tem um determinado posicionamento. Você tem que ter bem claro quais são os seus argumentos sobre esse posicionamento. Você tem que ter algum nível de abertismo para atualizar esses argumentos. Pode ser que você veja uma coisa nova, tenha contato com uma outra linha de pesquisa que não faça você, talvez não mudar de ideia, mas rever. Mas o 3, que é o principal, não é porque você tem isso muito claro para você, né, bem óbvio, que você vai querer mudar a ideia dos outros também. A sua refutação ela não é expandível a força para os outros. Você pode colocar suas refutações na forma de escrita, distribuir suas ideias, né? Isso é uma coisa. Seus pontos de vista contrários, mas não na marra, né? Vamos dizer assim. O que eu acho assim, muito sério dentro disso, né, é que se você refuta e o outro está fechado, tudo bem, aí o estrago não é tão grande porque aquilo ali está refratário, não vai entrar. Mas o problema é quando você refuta e você faz um estupro evolutivo ali naquela consciência. Né? Isso é que eu acho muito sério. Se o outro está fechado, uma hora vai abrir, aquilo ali não vai, provavelmente vai tangenciar e vai embora. Mas o problema é você entrar no momento errado, com a carga errada
de pensenidade, e aí a gente está falando de energia, né? E aí você pode, assim, perturbar muito seriamente uma consciência, né? Então, tem um verbete do professor Alexandre Zaslavski, que eu, só para o teletertuliano que estiver ouvindo aí a gente, que se chama Desassédio do Contrapensene, que eu acho uma das coisas mais sérias que já foram escritas sobre refutaciologia. Então, só para deixar aí no ar, para quem tiver interessado em olhar isso, ter como fonte, né? Ter como base. Mas é isso aí, meu, é muito sério, né? A questão do estupro, acho que até a expressão que o professor Evaldo colocou, ela é muito precisa, né? Porque você realmente faz uma intrusão, não é física, mas é uma intrusão de energias, né, na marra, né, sem autorização da pessoa, vamos dizer assim. E aí você cai no paradoxo, na verdade, que você pode queimar a largada. A pessoa poderia ter algum nível de abertismo um pouco mais para frente, da forma correta, né? Mas a pessoa chega, né, tudo ali, chega com tanque de guerra, com o porrete da Tares ali batendo, muitas vezes ela faz a pessoa se fechar mais ainda e atrasa o processo de esclarecimento daquela pessoa. Né? É um paradoxo. Né? Você vê que boa vontade e boa intenção realmente, definitivamente não é tudo. Se você não tiver metodologia, tecnologia para fazer, dosagem, você não consegue fazer. O processo de você querer fazer a TARES pode virar um processo de você retardar a possível TARES daquela pessoa. É muito sério, né? Pelo que eu entendi dessa conversa aí, me parece que a dosagem da autorrefutação é uma e a dosagem da heterorefutação é outra, né? Sim. E aí esse quantum pensênico sempre voltado para a condição tanto do autoesclarecimento quanto do heteroesclarecimento, né? Voltado para a condição da interassistência, né? Muito bom. Professor Marcelo, uma pergunta aqui, que vem de Caldas Novas. Quando e como você passou a pensenizar predominantemente com o PEN do pensene? Isso é uma meta, né? A gente conseguir sustentar o mental soma enquanto principal veículo dentro da parapsicologia. Ainda mais um PEN cosmoético, né? Que não é só o PEN em si. O pensamento ele vai para vários lados. É fundamental que a gente consiga que esse PEN seja muito bem embasado, né? Do ponto de vista cosmético, que ele tenha um conteúdo sadio, né? Que ele tenha ideias positivas, né? Que o PEN seja a partir de conceitos proevolutivos. Mas, novamente, se a gente está falando de PEN, a gente está falando de pensamento, a gente está falando de ideias, então a gente está falando de atributos mentais, né? A gente está falando de mental somaticidade. Então, para fazer isso, psicologia. Então, essas imersões em escrita, mas se possível, desculpa, de leitura, mas se possível, aquela leitura funcional, aquela leitura ativa, né? Você está o tempo todo ali lendo, né? Extraindo ali um conceito, mas sempre buscando uma interface daquele conceito com a sua vida, com as suas vivências, com o que você
tem já de fatuística, né, coletada, o que você faz hoje, sempre esse exercício de buscar a teática nas leituras. A leitura é um exercício de conhecimento, né, um exercício de você ampliar a sua intelecção, suas capacidades mentais. Quando você compatibiliza essa apreensão com as suas fatuísticas, quando você busca como encaixar essas ideias no seu dia a dia, né, como aproveitar essas ideias no seu dia a dia, aí você sai da leitura e passa a entrar na autopesquisa. E isso é muito relevante. Né? Isso tem um componente mental somático muito forte. Esse exercício de fazer a transposição do que você lê, das teorias, das heterocasuísticas, para a sua autovivência, para o seu labicon, para a sua autopensanidade, é um exercício prático muito rico e que demanda uma quantidade de pesquisação sadia, né, muito grande, e ajuda a desenvolver esses aspectos do PEN. Né? Mas sempre desenvolvendo em conjunto. Tá? Eu tenho um verbete que chama princípio do megafoco mental somático, que ele bate muito nessa tecla, sabe? Não é questão assim, o mental soma, ele é o veículo mais importante. Sim, mas você tem que ter considerações em relação a isso, porque nós somos conscientes. Então, você não é abandonar tudo, não faço mais exercício, não trabalho mais energias, eu vou ficar o dia inteiro trabalhando no meu mental soma. Não é isso. O princípio do megafoco mental somático justamente é você dar um megafoco no seu discernimento, mas isso acaba transpassando para todos os veículos de manifestação. Então, você vai ser uma pessoa mais organizada, mais discernida, mais lúcida, e vai saber fazer a distribuição dos esforços dentro das suas demandas neurosomáticas, físicas, somáticas, emocionais. Então, é nesse sentido. A prevalência do PEN absoluta é a teoria da consciência livre, que lá na frente, bem na frente, em algum momento, o predomínio é absoluto do mental soma. Isso é uma coisa. Vamos colocar o objetivo, né, que está lá na frente, confundir ele com o nosso atual momento evolutivo. Nós somos consciências holossomáticas. Nós temos 4 veículos de manifestação, ou posteriormente 2, depois 4 de novo. Então, é ter essa consciência holossomática para valorizar, sim, mais as ideias, as novas ideias, ideias evolutivas, colocar essas ideias como base da sua evolução, como os princípios norteadores da sua evolução, né? E a partir daí conseguir organizar uma rotina somática alinhada, né, a esses princípios mais avançados. Muito bom, professor Marcelo. Antes de fazer a última pergunta, eu queria convidar todos que estão nos assistindo para participar das próximas atividades aqui do Tertuliário. Amanhã, o título do Círculo Mental Somático é Crescendo Autoterfilológico na Série F. Na sequência, nós teremos no domingo a tertúlia matinal com o tema Comunicação Interdimensional com o professor Mário Oliveira. Professor Marcelo, então a gente aproveita uma pergunta também, uma matéria tertuliana, para você comentar sobre a sua frase enfática, e aí eu já convido você, após esse comentário de frase enfática, a fazer as suas considerações finais. Olha, eu acho que a frase enfática nesse verbete, ela ficou basicamente um objetivo. Eu acho que estimular essa reflexão sobre o que é o quanto pensênico justamente para trazer para ampliar, vamos dizer assim, não o objetivo de trazer, porque isso é uma coisa muito, muito grande, mas ampliar, né, fomentar, né, ser mais aí uma GESCOM, né, mais um verbete, para potencializar esse senso de autorresponsabilidade, né, pensênica. Nós temos responsabilidade sobre os pensamentos. Nossos pensamentos são ações, nossos pensamentos são realidades. Cada pensamento, seja pequeno ou grande, né, vigoroso ou fugaz, ele tem seus efeitos. Né? Isso acaba passando um pouco batido devido à nossa condição intrafísica. Muitas vezes nós não vemos ou não percebemos os efeitos imediatos de uma pensionização, mas eles existem. A gente não percebe até por limitações nossas de parapercepção.
os efeitos são reais, são imediatos. Então, a ideia do verbete é fomentar esse senso de responsabilidade, né, de autovigilância cênica, visando nós consigamos ortopensenizar mais tempo, né, mais vigorosamente, né, que o nosso quanto ortopensênico cada vez mais se expanda na balança e deixe para trás os nossos quantos patopensênicos. Bom, Cris, agradeço a todos os participantes, né, agradeço a todos os que participaram pelo YouTube, né, os nossos debatedores aqui na sala. A gente sabe que quando a gente traz um verbete, o objetivo é passar para frente alguma ideia que a gente teve, que a gente trabalhou, que a gente pesquisou, mas o efeito, que também, que a gente sabe, o paradoxo, a gente acaba aprendendo mais sobre o tema, né, nesses debates, então acaba sendo um bônus, né, trazer um tema para debates, que a gente aprende muita coisa. Espero que todos tenham aproveitado, né, nos vemos no próximo verbete. Muito bem, professor Marcelo. Então, a gente parabeniza você mais uma vez por mais essa produção bibliográfica. Agradece muito pelos seus esclarecimentos. A gente também agradece a participação dos debatedores, professora Maria Isabel Conceição, professora João Vernet. Nosso agradecimento, claro, aos teletertulianos que nos acompanham e enviaram também as suas perguntas. A toda a equipe técnica de suporte do tertuliário. Sem essa equipe técnica, essa atividade não seria possível ser realizada, nem essas informações chegarem até vocês. E esse é mais um motivo pelo qual eu convido aqueles que já foram amigos da enciclopédia e que eventualmente não têm renovado suas assinaturas, que pensem em renová-las, né? Aqueles que ainda não são, que considerem a possibilidade de se tornarem amigos da enciclopédia, porque justamente a partir dessa contribuição você faz parte desse grande holopensene interassistencial, né? A partir da manutenção de estruturas e também de pensenidade, né, levando a tarde da interassistencialidade de todo o planeta. E eu passo agora a palavra à professora Doroteia para os recados finais. Ok? Então, muito obrigada a todos. Tenham todos uma ótima final de semana e até a próxima. Gratidão também, professora Cristina. Na tertúlia de hoje tivemos 484 acessos, 40 teletertulianos, 10 perguntas e interações presenciais, 10 perguntas online, e para amanhã teremos o verbete MBE no ambiente laboral, da especialidade para percepciologia, com o verbetógrafo Gabriel Barreiros. Agradecemos novamente, tenham uma ótima tarde e até amanhã.